Quarta-feira, 5 de abril de 2023. Começa agora mais um Pix News. Confira os destaques desta edição. Tragédia em Santa Catarina. 4 crianças são mortas e outras 4 ficam feridas em atentado à creche em Blumenau. Estado de São Paulo sai na frente com oferta de cannabis medicinal gratuita no Sistema Único de Saúde. Expectativa é de uma lei que garanta a distribuição nacional. Começa nesta quinta-feira a Operação Semana Santa nas rodovias federais em todo o país. Polícia Rodoviária Federal deve reforçar a fiscalização em todas as regiões. Seleção feminina de futebol treina na Inglaterra. Equipe campeã da América vai enfrentar seleção campeã europeia. Jair Bolsonaro presta depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. Ex-presidente diz que não cometeu irregularidades. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Essas e outras informações a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira a Operação Semana Santa nas rodovias federais do país. O objetivo é promover a segurança durante o feriadão de Páscoa. Tradicionalmente, no feriado da Semana Santa, as rodovias federais apresentam aumento de fluxo de veículos e a tendência é que este ano se mantém. Para dar segurança aos usuários que irão viajar nesse feriadão, a PRF alerta para os dias e horários em que podem ocorrer picos e fluxo de veículos. A maior movimentação deve ser registrada na tarde e noite desta quinta-feira, manhã de sexta e tarde e noite de domingo. Em todo o país, a PRF trabalha com reforço no efetivo e direcionamento do policiamento para os locais e horários com previsão de maior incidência de acidentes. O foco das equipes será a fiscalização e infrações que gerem maior risco. O objetivo é prevenir condutas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, alcoolemia ao volante e o não uso do cinto de segurança. Devido à tradição religiosa da Páscoa, o movimento nas rodovias deve ser mais intenso no sentido interior do estado, entre quinta e sexta-feira. Já a volta para casa deve ter maior fluxo no sentido litoral, concentrado no domingo à tarde e à noite. Segundo a PRF, em 2022 foram registrados 681 acidentes, com 92 ocorrências graves e 235 feridos. 58 pessoas perderam a vida em rodovias federais no ano passado. Em Santa Catarina, foram registradas 2 mortes e 3 no Rio Grande do Sul. Quem for pegar viagem precisa ficar atento. Algumas rodovias terão restrição de veículos a partir desta quinta-feira, seguindo até domingo. Para aumentar a fluidez do trânsito e diminuir o risco de acidentes, haverá restrição de tráfego para veículos de cargas excedentes, ou seja, as que ultrapassam as dimensões máximas permitidas e que precisam de AET, Autorização Especial de Trânsito. Isso nos seguintes dias e horários: quinta-feira, dia 6, das 4 da tarde às 10 da noite, sexta-feira, dia 7, das 6 da manhã ao meio-dia e domingo, dia 9, das 4 da tarde às 10 da noite. Para garantir a viagem com segurança, algumas dicas são importantes. O motorista deve ter certeza que o veículo esteja regularizado e revisado, principalmente com relação aos freios e suspensão. Antes de pegar a estrada, checar os pneus e o sistema de iluminação e sinalização. Se for dirigir, não ingerir bebidas alcoólicas e estar descansado é importante. Também é recomendado ter conhecimento do trecho e planejar pontos de paradas. Foi inaugurado na cidade de São Vicente, em São Paulo, o primeiro centro de saúde pública no estado a fornecer terapias gratuitas à base de plantas medicinais, incluindo a cannabis. Batizado de Núcleo de Atuação à Saúde e Cuidados Integrativos, o centro é uma iniciativa do Instituto Articulação de Tecnologias Sociais e Ações Formativas. E a gente está oferecendo a consulta médica, né, o remédio, o óleo de cannabis medicinal
e a terapia comunitária e diversas atividades, né, que englobam esse universo desse tratamento à base de plantas medicinais, incluindo aí a cannabis medicinal. A cannabis vem ganhando espaço dentro da medicina e tem se mostrado uma opção eficaz para o tratamento de alguns quadros de diversas doenças e síndromes. Apenas 1% dos médicos brasileiros que prescrevem cannabis. Então a gente acaba atendendo todo tipo de doença, desde quadros psiquiátricos de ansiedade, depressão, transtorno do espectro autista, borderline, bipolar, puxado para pacientes com quadros de dores crônicas, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Antes de tomar o CBD, eu estava em depressão, tive síndrome do pânico, tive um problema sério renal, estava com um problema sério na coluna, na planta do pé e com muita dor. Médico e paciente acreditam que a produção de matéria-prima para o CBD no Brasil vai baratear os custos em torno do tratamento. Porque o método de cultivo é simples, é como qualquer outra planta. Só que a gente tem que desmistificar a ideia do que é a cannabis, porque até então eles acham que a maconha é o tijolão que é mostrado nos noticiários. Para mim, vai me desonerar quase... hoje eu gasto por volta de $1.000 a cada 3 meses. A canabidiol já é parcialmente legal no Brasil, mas apenas como tratamento para determinadas patologias, mas não está disponível gratuitamente aos pacientes do SUS. A distribuição pública e gratuita do óleo medicinal é possível em São Paulo graças a uma recente lei estadual. O governo federal espera aprovar em breve uma lei federal garantindo sua distribuição nacionalmente. As projeções da Organização Mundial do Comércio, a OMC, publicadas nesta quarta-feira, mostram que o crescimento do comércio mundial registrará desaceleração a 1,7% em 2023, após um avanço de 2,7% em 2022. O crescimento do comércio mundial deve ficar limitado a 1,7% este ano, depois do aumento de 2,7% em 2022. A OMC explicou que a desaceleração é afetada por tensões geopolíticas, insegurança alimentar, potencial de instabilidade financeira decorrente do endurecimento da política monetária e aumento dos níveis de endividamento. A projeção da organização é superior à divulgada em outubro do ano passado, que era de apenas 1% nas exportações e importações para este ano. De acordo com a OMC, um fator crucial na melhoria da revisão é a flexibilização dos controles vinculados à pandemia de Covid-19 na China, que liberou a demanda de consumo acumulada no país e estimulou o comércio internacional. Os economistas da OMC também projetam um crescimento do PIB global em 2,4%. No entanto, a organização alertou que essa estimativa era mais incerta do que o normal, devido à presença de riscos negativos substanciais do cenário internacional, como a guerra na Ucrânia ou juros elevados. E continuamos a falar sobre economia. A América Latina está lidando com uma crise derivada da guerra da Ucrânia. Mas é de pouca utilidade se não participar mais da economia global, atrair mais investimentos e aproveitar a realocação produtiva e a indústria verde. Foi o que apontou um relatório do Banco Mundial divulgado nesta terça-feira. Perspectivas econômicas desanimadoras para a América Latina. O Banco Mundial disse nesta terça-feira que a região conseguiu resistir à crise decorrente da guerra na Ucrânia, mas lamentou os baixos níveis de investimento e participação no comércio global. Em um relatório anual, a instituição estimou que o Produto Interno Bruto regional deve crescer 1,4% em 2023 e 2,4% em 2024. Muito pouco para fazer progressos significativos na redução da pobreza. Enquanto isso, a inflação média deve cair para 5% depois de atingir 7,9% em 2022. Uma triste exceção é o caso da Argentina, que recentemente ultrapassou a inflação de 100% em 12 meses. Outros fatores que impactam a economia latino-americana são a queda dos preços das commodities.
O aumento das taxas de juros e a recuperação incerta da China, parceiro dominante do continente, exceto pelo México, cuja economia está intimamente ligada aos Estados Unidos. O Banco Mundial também alertou que o investimento estrangeiro caiu 35% nos últimos 10 anos na América Latina. Algumas nações latino-americanas têm salários mais baixos do que a Ásia, mas os impostos e o custo do capital para produzir são mais altos, enquanto a confiança na estabilidade política e institucional caiu. O relatório recomenda que os países aproveitem oportunidades como a demanda por energia verde e o chamado nearshoring, ou seja, a realocação da produção para lugares mais próximos do que a Ásia, um processo que já está beneficiando o México. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira uma operação com a finalidade de desarticular um esquema de comercialização de vinhos contrabandeados do exterior e vendidos no Rio de Janeiro com até 50% do valor de rótulo das garrafas. A operação, denominada Rótulos de Vinhos Importados, cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foram apreendidos mais de 9.000 garrafas de vinhos contrabandeados, no valor aproximado de R$3 milhões. A Justiça ordenou também o bloqueio das redes sociais das empresas investigadas, por onde os vinhos eram anunciados. E uma cena chamou a atenção nos céus das regiões sul e sudeste do país. Um dirigível que saiu de São Paulo com destino ao Rio Grande do Sul. A iniciativa faz parte de um projeto que busca incluir este tipo de aeronave no transporte de cargas. Vamos rever a reportagem. A aeronave que chamou a atenção por onde passou nas últimas semanas está voltando a cortar os céus do sul do país. Com quase 50 metros de comprimento por 17 de altura, com capacidade para até 5 passageiros mais um piloto, o dirigível fez o trajeto de São Carlos, em São Paulo, em direção à capital dos gaúchos, em Porto Alegre. Agora, a aeronave volta para o estado paulista, após fazer um evento realizado por empresas do setor logístico. O dirigível faz parte de um projeto para ser utilizado como meio de transporte de cargas. Nesse momento, o dirigível que nós temos aqui é para publicidade, vigilância, monitoramento de rede e algumas outras aplicações, também até para aplicação de pulverizar, plantação, enfim. Essa categoria dessa aeronave que nós temos operando hoje. Mas o objetivo da Airship do Brasil é um dirigível cargueiro. A ideia do projeto é utilizar a aeronave no transporte de cargas, principalmente em locais remotos como a Amazônia. Mas para isso, o dirigível precisaria ter pelo menos de 100 a 120 metros de comprimento para poder suportar até 15 toneladas. O dirigível hoje, para uso de transporte de carga, ele iria agilizar em áreas remotas, Por exemplo, no Amazonas tem muita dificuldade ainda, O transporte por balsas demora muitos dias, enfim. Esse seria o objetivo, em áreas remotas, quer dizer, você vai de um ponto ao outro, você decola de uma base e pousa em outra base, entendeu? Você não pega rodovia, você não pega congestionamento, enfim. Em toda a América do Sul, só existe este dirigível, tendo apenas uma empresa brasileira que constrói esse veículo no país, a única de toda a América Latina. Uma aeronave completa, o que diferencia é a forma de sustentação da aeronave. Ele é sustentado pelo gás hélio no envelope, que é a parte que vai sobre a cabine, que dá sustentação. Agora, para impulsionar ele para frente, ou para diminuir a velocidade, ou reduz o motor, ou você aplica o reverso. Ele tem um motor, tem hélice, é completo, é movida a gasolina de aviação. É uma aeronave completa, ou até mais completa do que muitas que tem hoje voando. Até os anos de 1930, os dirigíveis eram utilizados em várias partes do mundo. Após acidentes, as pessoas já não enxergavam mais a tecnologia com os mesmos olhos. Além disso, houve um salto no desenvolvimento da própria tecnologia dos aviões e helicópteros. Na época, o gás utilizado era o hidrogênio, que é altamente explosivo
E em 1937, o dirigível alemão Hindenburg explodiu em tentativa de atracar o mastro de amarração após uma jornada transatlântica, matando 36 pessoas. Atualmente é utilizado o gás hélio, que é ecologicamente correto, não é tóxico, não é inflamável e não é explosivo. Por essas razões, também são benéficos para a segurança humana, pois é uma substância relativamente inofensiva. Os dirigíveis foram muito usados na época da Segunda Guerra, né? Usado pela Marinha Americana para fazer patrulhamento em litorais, né? Em mares, né? No território americano. Foi usado também para translado, cruzeiros, de Frankfurt, na Alemanha, até o Rio de Janeiro. E com aquela história do gás, né, que era inflamável, que era explosivo, houve uma diminuição, mas nunca parou, né? A aeronave tem autonomia de 10 horas, podendo atingir até 80 km por hora em linha reta e pode alcançar até 9.000 pés de altura. O Brasil não utilizou, não foi muito utilizado ainda, né? Muito explorado ainda, né? Por isso que veio hoje a Airship do Brasil com essa proposta, né, de fabricar, né, e de poder servir, né, de prestar um serviço também, né, tanto na publicidade e no futuro agora para transporte de carga. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento nesta quarta, na sede da Polícia Federal em Brasília. O depoimento durou cerca de 3 horas. Bolsonaro foi ouvido sobre o inquérito das joias dadas pelo governo da Arábia Saudita, avaliadas em 16,5 milhões de reais, que teriam entrado no país de forma ilegal e retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Outras 10 testemunhas também foram ouvidas, simultaneamente em salas separadas. Uma estratégia usada para confrontar depoimentos e impedir entre as testemunhas compartilhamento de estratégias de defesa. O tenente-coronel Mauro Cid, que no governo Bolsonaro era seu ajudante de ordens, está na lista dos depoentes, além de assessores e agentes da Receita Federal. O ex-presidente esclareceu anteriormente que as joias teriam sido catalogadas junto à presidência e que não houve nada que apontasse uma infração da lei. Bolsonaro deixou o prédio da Polícia Federal por volta das 5h40 da tarde, em um carro descaracterizado, sem falar com a imprensa. E você vai ver a seguir: Seleção Feminina de Futebol se prepara para enfrentar a Inglaterra. E todos os detalhes sobre o atentado a uma creche em Blumenau. 4 crianças foram mortas e outras 5 ficaram feridas. O jornalismo da Pix TV está de cara nova. Novo cenário, novo formato e agora diário. Mas a nossa missão continua a mesma: levar informação, debater a política e o cenário econômico, o cotidiano e as notícias mais importantes da sua região, do Brasil e do mundo. Tudo ao vivo, no Pix News, de segunda a sexta às 8 da noite e uma edição especial ao sábado.
Agora vamos para o esporte, falar um pouco da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que já está na Inglaterra, onde treina para disputar a finalíssima nesta quinta-feira. A delegação da seleção brasileira começou a se apresentar no início da semana e ontem, terça-feira, realizou o primeiro treino com toda a equipe reunida. Na reta final para a Copa do Mundo Feminina, que inicia em julho deste ano, a seleção deposita todas as forças no duelo que ocorre nesta quinta, às 3h45 da tarde, diante da Inglaterra. A equipe estava realizando os treinamentos no The Hive, na capital inglesa, mas o jogo será disputado no Wembley, onde foi feito um reconhecimento de campo nesta quarta-feira. A disputa, que recebe o título de finalíssima, é chamada assim porque a atual campeã da Eurocopa feminina é a seleção inglesa, que em 2021 desbancou a Alemanha e levantou seu primeiro caneco no continente. Já a campeã da Copa América no ano passado foi a seleção brasileira, que ao vencer a Colômbia por 1-0, sagrou-se campeã do continente pela 8ª vez. O jogo promete casa cheia em Londres, onde são esperados 90 mil torcedores lotando o estádio. Além de todo esse clima, existe também uma rivalidade particular entre as seleções. Essa será a 4ª vez que as duas nações se enfrentam em campo e a seleção canarinho só venceu uma dessas partidas pelo placar de 2-1 em 2019. Estamos a exatos 106 dias do início da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputado na Austrália e na Nova Zelândia, e uma vitória pode encher o time de confiança. Após esse compromisso, a seleção continua na Europa e viaja até a Alemanha, onde vai cumprir outra data FIFA, disputando um amistoso com a seleção alemã na próxima terça-feira. A CCR Via Costeira, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, realizaram nesta quarta-feira ação educativa com o objetivo de orientar motoristas e passageiros de ônibus sobre a obrigatoriedade e importância do uso de cinto de segurança durante a viagem. A ação ocorreu no terminal rodoviário de Tubarão. Os passageiros receberam um folheto da concessionária com informações sobre utilizar corretamente o cinto de segurança, além de instruções e orientações passadas pelas equipes da PRF. O uso de cinto de segurança no transporte coletivo de passageiros é previsto pelo Código Brasileiro de Trânsito. Segundo o levantamento feito pela NTT, o uso do equipamento durante toda a viagem reduz em cerca de 75% o risco de morte ou lesão grave. Um ataque a uma creche em Blumenau abalou o mundo hoje, deixando 4 crianças mortas e outras 5 feridas. Quem traz mais informações sobre essa tragédia é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, Marcelo. Triste notícia que ninguém queria estar contando. A menos de 10 dias depois de outro atentado em São Paulo, quando um adolescente de 13 anos matou uma professora com golpes de faca e deixou outras 4 pessoas feridas, Blumenau foi cenário de mais uma nova barbaridade. Confira na reportagem. Desespero. Esse era o clima em Blumenau hoje pela manhã. Com uma machadinha em mãos, um homem de 28 anos ceifou vidas, sonhos e o futuro de 4 crianças, 2 de 4 anos e uma de 5 e uma de 7 anos, na manhã desta quarta-feira. O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor, na Rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular. Depois do ataque, o homem se entregou ao 10º Batalhão da PM, que fica perto da unidade escolar. Foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para providências. O fato está sob investigação. Nós recebemos um chamado pelo 190 e imediatamente uma viatura nossa deslocou muito rápido para o local e assim deflagramos todo o cerco. E o criminoso, tentando se evadir do local, ele deparou com a movimentação nossa de viaturas e acabou sendo abordado e preso. E nesse ínterim, enquanto a nossa guarnição chegava ao local, já foi acionado o Corpo Bombeiro do SAMU para iniciar o socorro às crianças. E um trabalho assim demorado, bem difícil, de isolamento do local, familiares desesperados que não sabiam dos seus filhos.
e a Polícia Militar tendo que fazer essa contenção, né, para que até que os pais viessem até o local, para a gente poder entregar, né, os seus filhos com segurança. Então é um trabalho muito difícil, né, a corporação está muito triste, falando com os policiais, comandante, 1 minuto antes, 2 minutos antes, a gente teria evitado. Mas foi um esforço muito grande e, graças a Deus, conseguiu-se evitar até talvez o maior número de vítimas. Agora, nesse momento, estão sendo concluídos os trabalhos de necropsias para, assim que possível, os corpos sejam liberados para as famílias, para as devidas despedidas. E estamos trabalhando, né, na ocorrência agora nos exames complementares, como, por exemplo, os equipamentos de informática, né, celulares. No momento, o vestígio está em deslocamento para ser atendido pela nossa superintendência de Joinville, para que sejam extraídas as informações desse celular. E tão logo o laudo pericial concluído será entregue à Polícia Civil para que dê continuidade nas investigações. O autor do crime responderá por 4 homicídios triplamente qualificados, por 4 tentativas de homicídio triplamente qualificado. Luiz Henrique de Lima, natural do Paraná, já tem 4 passagens. Em 2016, por se envolver em uma briga em casa noturna. Em 2021, ele esfaqueou o padrasto. Em 2022, foi preso com cocaína. No mesmo ano, esfaqueou um cachorro na casa do padrasto. Diante da prisão em flagrante e diante da instauração do inquérito, nós estamos colhendo as provas agora que buscam materializar o crime, juntando laudos, oitivas de testemunhas, extração de dados de aparelhos telefônicos que possam dar, além da autoria, que já está clara, a materialidade e as circunstâncias que envolvem a prática desse crime. Motivação, como aconteceu, como fez pesquisas, se foi aleatório, se foi uma previsão dele já atuar naquela creche. Mas o que nós podemos constatar é que esse fato que aconteceu nessa creche foi isolado, não tem coordenação com outras situações, em princípio. Outras vítimas do atentado foram atendidas pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, encaminhadas ao Hospital Santo Antônio e Santa Isabel. Estão sendo acompanhadas. Já são 5 crianças que se encontram em situação estável e sem risco de morte. O governo do estado cancelou nesta quarta e quinta-feira as aulas na rede estadual em Blumenau e declarou luto oficial de 3 dias pelo assassinato das 4 crianças que estavam na creche Cantinho Bom Pastor. Outros municípios também suspenderam as aulas. Com esse ataque de hoje, já são 10 atentados em unidades escolares em 10 meses. Número muito preocupante. Nos últimos 20 anos, 23 ataques ocorreram em escolas. Nós conversamos com a pedagoga Acedriana Vogel das possíveis razões para a ocorrência desse tipo de episódio. É um mistério saber o que passa na cabeça de alguém que comete esses tipos de ataques às escolas. Segundo especialistas, a maioria dos casos são motivados por vingança de preconceitos vividos no ambiente escolar. Nós temos uma possibilidade maior de desenvolver a agressividade se de alguma forma nós sofremos algum tipo de discriminação. Então, a gente precisa eliminar as formas de discriminação, trabalhar no acolhimento das pessoas, entendendo que somos diferentes e que ser diferente é da natureza humana, para que assim a gente possa deixar nascer o respeito e esse respeito se fortalecer nas relações. Então, como tu bem falaste, um trabalho de toda a comunidade que precisa estar atenta às relações humanas. Em um mundo cada vez mais violento, atentados como esse podem servir de aprendizagem para que novos casos não voltem a acontecer. Que ele sirva, a gente aprende na dor e a gente aprende no amor. Neste caso, na dor. A gente aprenda a perceber que nós somos conectados, somos interdependentes e que somos responsáveis pelo nosso futuro. E por conta disso, nós adultos, você, eu, os professores, os pais, enfim, toda a comunidade precisa parar, refletir, aprender com esse fato para que isso seja cada vez mais impossível de acontecer, tamanha a brutalidade do que a gente viu hoje. Como a professora falou, aprendemos com a dor. Uma dor que só quem perdeu alguém que tanto ama sabe explicar. Esperamos que seja tomada algum tipo de providência para prevenir situações tão trágicas como essa e que não voltem aos noticiários, destruindo famílias. Como vimos, uma quarta-feira triste. Sobre as aulas na rede estadual, cada região irá definir como ficarão os próximos dias. Em muitas unidades, as aulas só voltarão na próxima segunda-feira. Nós continuaremos acompanhando esse caso. Voltamos ao estúdio.
como você viu, agora é hora de falarmos de política. O jornalista Tiago Pereira já está aqui comigo. A gente começa falando sobre o agronegócio. A fala do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, repercutiu negativamente no setor. Sim, Marcelo, repercutiu. Ele atrelou o agronegócio brasileiro ao avanço do desmatamento no Brasil. Olá para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A grande mídia trata a fala como um equívoco, mas na verdade é tudo aquilo que temos falado aqui constantemente, né? Falta competência e pulso firme no governo federal. Falta também projetos. O governo ainda não disse para o que veio, pelo menos nessa área. Essa fala, então, a meu ver, reforça a fala de Lula, que em campanha disse que o agronegócio não gosta do PT, porque sabe que não vai haver desmatamento. Acusou também que o agro é fascista e direitista. Fala totalmente irresponsável, sem provas. É uma mania feia desse governo de ir lá para fora falar mal aqui do Brasil. O Brasil é tão forte no agro que só Santa Catarina, por exemplo, tem 65% das exportações vindas do agronegócio. Apesar de ter pedido desculpas, Jorge Viana perdeu uma grande oportunidade de vender o Brasil para o mundo. Somos apontados pelos estudiosos como um dos países pilar na produção de alimentos para o mundo, um futuro não longe, recente. E mostramos que é possível sim nós produzirmos sem desmatar. Pelo menos aqui em Santa Catarina é uma prova bem cabal disso que a gente está falando. O próprio agro deve também, obviamente, investir em maneiras de produzir de forma sustentável, né? A gente tem exemplos em alguns estados do país, mas certamente lá na Amazônia precisa de um regramento mais forte sobre esse caso. Pois é, Tiago, e os servidores da Petrobras deverão receber aumento salarial. É isso mesmo, Tiago? Pois é, você acredita nisso, Marcelo? No final de abril, os conselheiros da Petrobras devem se reunir para definir o novo piso, se é que a gente pode chamar de piso, para os diretores da estatal. O salário do presidente da empresa é de R$ 116 mil e com a revisão ele passaria para 167 mil, 50 mil a mais. Eles alegam que os valores estão defasados. Apesar de ser uma empresa de economia mista, a Petrobras tem como principal acionista o governo federal. Logo, com o reajuste no combustível, com a volta do PIS e COFINS, a pergunta que a gente faz é essa, pelo menos nesse momento. Se essa é uma das prioridades da Petrobras, rever o reajuste dos diretores. Dos 9, para vocês terem uma ideia, 7 assumiram recentemente. E ao invés deles pensarem na discussão de uma nova política de preços, de maneiras de aliviar o bolso da população, o nosso bolso, eles pensaram logo na revisão dos seus altos salários. Inclusive está por vir aí um novo reajuste da gasolina e ela pode ficar mais cara na revisão do preço de pauta, atrelado ao ICMS, ou seja, aumenta uma coisa, aumenta outra e aí o preço chega mais caro para a gente na bomba. Portanto, meus caros, parece que somos em dois Brasis, o nosso, de quem vive nas ruas no dia a dia, e dos outros. Sabe quem são os outros? Aqueles com os altos salários, com altas regalias, com benefícios de toda e qualquer natureza, Marcelo. Pois é, Tiago. E hoje nós tivemos essa triste notícia que não abalou não somente o estado de Santa Catarina, o país e, melhor ainda, o mundo, Diante dessa situação, Tiago, o que nós podemos fazer? É realmente uma tragédia, como você falou, Realmente esse caso chocou a todos. A gente viu na belíssima reportagem completa, até com o analista trazendo uma apuração desses fatos, porque não é o primeiro caso, Recentemente, em 15 dias, 3 casos, como o Vinícius trouxe, E uma semana após esses casos aí das invasões lá em São Paulo, e a gente, enquanto imprensa, jornalistas, até se pergunta, será que a gente deve dar tanta ênfase à notícia? Será que não estará incentivando outras pessoas que, porventura, estão pensando aí em tamanha crueldade como essa que a gente viu? Não seria melhor darmos menos destaque, também para não compactuar com o protagonismo dos criminosos?
São perguntas que eu realmente não tenho respostas, mas nós sabemos que necessário é debatermos esse tipo de assunto, a segurança nas escolas. Isso não só em casos de momentos como esses, mas um assunto que deve ser debatido diariamente. Na Assembleia de Santa Catarina, por exemplo, o deputado estadual Sérgio Guimarães recém protocolou um projeto pedindo a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as escolas da rede pública estadual. Mas, Tiago, isso resolveria? Claro que não. Esse caso, por exemplo, em Blumenau, é de uma escola particular. Então, a lei teria que valer para todas as escolas do estado, cobrando também daquelas que não pertencem ao ente público. A especialista que ouvimos hoje falava que esse é um papel de todos, não só a escola e a família, mas a comunidade deve estar envolvida. E eu estendo aos poderes executivo e legislativo, que têm como missão garantir a boa lei, que sirva para todos e também que dê segurança à população, principalmente aos pequenos, né? Uma tragédia de vidas com o futuro todo pela frente e que jamais nós, enquanto sociedade, conseguiremos reverter. Mas que sirva de exemplo para tudo, inclusive para as reflexões do dia em que vivemos, né? Dos dias em que nós vivemos atualmente. Como nós estamos nos relacionando com o outro e assim com essa lamentável notícia, eu me despeço. A gente volta a se ver no sábado, né? Mas amanhã a nossa audiência te encontra aqui no Pix News. Uma boa noite a todos, se é que a gente pode ter uma boa noite depois dessas trágicas notícias, né, Marcelo? É verdade, Tiago. Você falar que a precaução ainda é o melhor remédio. E o seguro morreu de velho, né? É verdade. E essa edição do Pix Notícias fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição em nosso site, pixtv.com.br. Obrigado pela companhia e, como disse o Tiago, se é que nós podemos dizer hoje, uma boa noite a todos.